Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai trabalhar o decreto 4.711. Esse decreto aqui, ele é muito importante para a disciplina legislação do trânsito. Por quê? Porque o trabalho desse decreto vai o quê? Vai identificar, né? Vai indicar quem será o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, né? Embora este assunto do Decreto 4.711 de 2011, nós já abordamos na aula do CONTRAN lá no Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? A gente já abordou esse assunto, eu gosto de bater ponto a ponto digital, então resolvi gravar uma aula apartada para falar um pouco da história do Sistema Nacional de Trânsito, claro, em especial o Decreto 4.711, né? Antes da gente entrar lá no decreto, né? E esse decreto, todo decreto tem que surgir o quê? Tem que ter uma lei, não existe decreto autônomo, salvo algumas situações previstas na Constituição Federal. Normalmente, todos os decretos, normalmente eu falo 98% dos decretos, estou sendo bastante otimista e pessimista, né? Eu acho que é mais de 98% dos decretos editados pelo presidente da República, ele tem o quê? Um amparo em alguma lei. Alguma lei falou, ó, a ser regulamentado, né? Então, olha só, o que acontece aqui? Vem comigo. Artigo 9º do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Esse artigo 9º, para quem já estudou as aulas do professor Luiz, sabe que o artigo 9º faz parte da seção do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Lá no artigo 9º do CTB diz: o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Professor, designará através de qual instrumento? Decreto. Aí. Decreto. Em especial, o decreto 4.711 de 2011, né? Então tá aqui para a galera. Importante, né? Ok, né? Então, vamos lá. O qual estará vinculado ao CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. O órgão máximo executivo de trânsito da União é um cara chamado de DENATRAN. Ah, professor, ok. Vamos lá. Professor, e agora? Vem comigo, resumindo, né? Nós vamos bater artigo por artigo do decreto, mas você tem que ter uma visão. E esse tipo de aula, ela é muito interessante, porque esse tipo de aula aqui, a gente consegue o quê? Fixar o conteúdo, né? Vamos interpretar. Então, o que diz o decreto 4.711, né? Então, a primeira coisa, ele vai o quê? Ele vai informar que o Ministério das Cidades, né, ele vai ser o coordenador máximo, disse o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. A gente vai ler isso já para vocês. Já fazendo uma analogia, fazendo uma vinculação do decreto 4.711 com o artigo 9º do CTB, né? O que diz lá? O CONTRAN, tá? O CONTRAN, isso pode ser questão de prova, preste muita atenção, tá? Ele é vinculado ao Ministério das Cidades, né? Por que ele é vinculado? Porque ele goza de uma certa independência, goza de uma certa autonomia, tá? O CONTRAN, né, é um Conselho Nacional de Trânsito, né? É vinculado, porque se ele fosse subordinado, ele receberia ordens, estaria sujeito ao princípio da hierarquia, da subordinação. Por isso que ele é vinculado. E todos os órgãos da administração pública têm que estar vinculados com algum órgão da administração pública direta, no caso aqui, o Ministério das Cidades, né? Uma coisa importante, o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, ele é um órgão subordinado. Atenção, o examinador vai bater nisso. Ele vai falar que o CONTRAN é subordinado e o DENATRAN é vinculado. É o contrário, né? Inclusive aqui, ó, uma linha tracejada, né? Não uma linha contínua, né? A seccionada aí, ela é vinculada, bacana? Só recordando agora o papel de cada uma dessas entidades no Sistema Nacional de Trânsito. O Ministério das Cidades pode ser objeto de prova, ele vai exercer a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, né? Que mais, professor? O DENATRAN, ele vai ser o quê? O órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí, o órgão máximo executivo de trânsito da União. E o CONTRAN vai ser o órgão máximo normativo
e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, é também um órgão de coordenação, né? Então tá aí para vocês aí, toda a estrutura, isso aqui cai. Bacana? Tudo bem. Professor, antes da gente entrar no decreto, o que é importante saber? É importante você saber o artigo 7º da lei, né? Qual lei? Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Se você já sabe que o Ministério da Cidade, tá? Que o Ministério da Cidade, ele é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, pergunta que não quer calar, tá? Quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, né? Essa resposta, né? Quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, isso é importante, isso é básico, isso é fundamental. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se não sabe responder essa pergunta, né? Quem faz parte são 7 entidades aqui que fazem parte. Isso está consagrado lá no sistema, no Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 7º. Ó. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Primeiro, vamos lá, órgão máximo coordenador, Ministério das Cidades, né? Primeiro item, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que vai exercer o papel de coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo, ou seja, 3 atribuições importantes do CONTRAN, né? Primeiro, ele é o coordenador do sistema, só que ele não é o coordenador máximo. O coordenador máximo é o Ministério das Cidades. O examinador gosta de bater nisso. Agora, ele é o órgão máximo, olha aí, ó, órgão máximo que? Normativo e consultivo. Órgão máximo normativo e consultivo de quem? Do Sistema Nacional de Trânsito, né? Pronto, só com essa informação você pode ter certeza que você já consegue acertar várias questões. Professor, quem mais? Segundo, né? Se existe, né, o CONTRAN, que ele é o órgão máximo normativo e consultivo, nós temos os conselhos estaduais, que é chamado de CETRAN, e o CONTRADIF, né, que é restrito ao DF. São órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Tá? Então, em cada estado e no DF vai ter o seu CETRAN e CONTRADIF. Né? Quem mais compõe? Né? Ó, órgãos e entidades executivos. Ó, executivos, né? Órgãos e entidades executivos de trânsito. Né? Da União. Da União, DENATRAN. Tá? Dos estados, DETRAN. Dos municípios, cada município vai estar se organizando aí o seu sistema de trânsito aí de acordo com a habilitação, né? Pode ser uma Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria de Mobilidade Urbana, de Transportes, enfim, cada uma de trânsito municipal, cada município vai ter a sua nomenclatura, né? Então são o quê? Os DETRANs da vida aí, DENATRAN. O que mais? Órgãos e entidades executivos rodoviários, né? Aqui responsável basicamente o quê? Pelas rodovias, pela conservação, sinalização e assim por diante, né? Da União. Quem que é da União? DENIT, né? Dos estados, né? Dos estados, pode ser os departamentos de estradas e rodagem, pode ser também acumulada com os DETRANs, do DF e dos municípios, cada um vai se organizar. Então temos órgãos executivos, o executivo de trânsito, rodoviários, né? A 7ª pessoa, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, compõe o Sistema Nacional de Trânsito, polícias militares dos estados e do DF e, finalmente, o órgão julgador, as juntas administrativas de recursos de infração, considerado JAR. Então, isso aqui são o quê? Todos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Né? Feito isso, dada essa introdução, e claro, também uma revisão para os alunos, né? Isso aqui é muito importante você saber, isso aqui é básico para você pontuar na prova. Né? Vamos agora rapidamente para o decreto 4.711, né? Dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Né? Vem comigo, né? O decreta, vamos lá, primeiro, né? Vamos lá. Artigo 1º, compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Ministério da Cidade vai ser o coordenador máximo, tá, do Sistema Nacional de Trânsito, que nós já passamos para vocês minutos atrás. Né? Artigo 2º, muito importante, além de definir que o Ministério das Cidades será o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, ele vai trazer 2 informações importantes. Primeiro, quem vai presidir, tá? Quem vai presidir o CONTRAN
e qual será a sua composição. Isso está consagrado no seu artigo 2º, que também pode ser objeto de sua prova. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, bacana, nós já sabemos disso, o código já diz isso, né? Presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, ou seja, o presidente, olha aqui, uma pessoa aqui, ele vai ocupar aqui, gente, olha só, tá? Ele vai ocupar aqui, uma pessoa aqui, ele vai ocupar a presidência do DENATRAN. Olha o poder que esse cara tem, né? E esse cara, ele vai ocupar a presidência do CONTRAN, né? Nossa senhora, né? É o cara, né? Tem que ser um cara que conhece muito de trânsito, né? DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União, já sabemos, né? É composto por um representante de cada um dos ministérios, né? Então, olha só, uma pessoa vai acumular a presidência, né? Vou colocar aqui, presidência. Ele vai acumular a presidência do CONTRAN, né? E do DENATRAN, né? Tá aí para vocês aí. Eu gosto de fazer esses esqueminhas porque ajuda o aluno a fixar, né? Então, por favor, todo esqueminha que eu faço aí, cara, coloque no caderninho, bacana. Quem faz parte? Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, um da Educação, um da Defesa, um do Meio Ambiente, um dos Transportes, um das Cidades e um da Saúde, tá? São 7 aí, mais o presidente, né? Cada um membro terá um suplente, né? Então tá aí para vocês a composição e quem vai ser o presidente aí do CONTRAN, né? E agora, rematar aí finalmente, né? Os representantes e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo Ministério de Estado da Cidade, né? O CONTRAN regulamentará o seu funcionamento em regimento interno. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Fica revogado o decreto 2.327, de 23 de setembro de 97. Esse decreto aqui, o 2327, antes ele designava como órgão coordenador máximo o Ministério da Justiça. Então ele retirou, né? 29 de maio de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Aqui tem um erro aqui importante aqui, tá? Que eu vou corrigir para vocês, tá? Peço desculpas para vocês aqui, tá? Que esse cara aqui é 2003. Eu vou corrigir agora, tá? Eu vou corrigir agora esse cara aqui. Eu peço desculpa para vocês aí que eu me confundi aqui nas datas, né? Vou corrigir, não precisa editar não, viu, Beni? Deixa tocar direto aí. Deixa tocar direto aí para os alunos aí não se confundirem, tudo bem? Desculpa, vamos embora, gente. Então, esse aqui é o decreto, vamos comigo aqui, encerramento da nossa magnífica aula, né? Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que nos colocamos expectativas demais sobre as pessoas, cada um é o que oferece aquilo que tem para oferecer. Então, olha só, cada um é aquilo que tem para oferecer. Então, é o seguinte, o que acontece? O auto-engano que as pessoas vivem, né? A gente sempre acaba colocando uma expectativa maior em uma pessoa e em outra pessoa, e no final das contas aí não é nada disso, né? Tudo bem, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique lá.